PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, não desce pro play. Eu quis dizer, você não quis escutar. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal e finalmente parece que temos, por enquanto, um status, mais definitivo, mais esclarecedor a respeito dessa novela que foi a compra da Activision, a Blizzard ali, os derivados. E se você está acompanhando aqui o canal, então você está muito mais bem informado ainda. Então não preciso ficar repetindo o que eu já falei nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você veja os vídeos a partir do dia em que eu noticiei a compra da Activision. E aí sim você vai entender todo o contexto. Mas resumidamente, a novela tinha parado naquele capítulo onde, como nós vimos ontem, a Sony tinha feito seu primeiro pronunciamento oficial, que era justamente que, bom, nós esperamos que a Microsoft honre, com os acordos que existem entre a Sony e a Activision, a Blizzard. Aí entrou outro ponto. O chefão da divisão Xbox, que agora é chefão da Microsoft Gaming, então o cara subiu aí de nível, Phil Spencer, esclareceu que ele não tinha intenção, a Microsoft não tinha intenção de afastar as comunidades do PlayStation, e outras plataformas que já tem, por exemplo, jogos, como o Call of Duty, mais especificamente falando, presente no seu catálogo de games. Dito isso, fica sempre aquela entrelinha, porque fica um fazendo fuxico aqui e outro ali, mas fato é que não foi uma posição segura do ponto de vista legal. Quando os jogos são lançados, quando os títulos vão para uma plataforma, existe um contrato que é feito aí com a publisher ou com o estúdio que está fazendo o jogo. E muito provavelmente a gente vai ter oportunidade de saber exatamente como tudo isso funciona em breve. Se tudo der certo, eu vou trazer para um podcast aqui no canal os desenvolvedores de Horizon Chase Turbo, que são de um estúdio brasileiro, que já lançaram jogos tanto para PSN quanto para Xbox Live. E eles com certeza vão poder esclarecer 100% das dúvidas que a gente tiver. Não estou garantindo para essa semana, a gente está conversando ainda nos e-mails, mas provavelmente essa live deve acontecer. Então quando isso acontecer, aproveitem essa live para vocês perguntar tudo que vocês querem saber. Bom, voltando aqui à questão, ficou faltando então um posicionamento. Legalmente falando, a Microsoft poderia sim tornar o Call of Duty, que em resumo é de fato a franquia pela qual todo esse bafafá está acontecendo. Então é bom a gente já contextualizar tudo. Essa bomba toda é por causa de Call of Duty. E aí o que acontece? No dia de ontem, o Phil Spencer veio a público de novo, mais ou menos aí pelo fim da tarde, e disse que a Microsoft conversou com os líderes da Sony e nessa discussão eles deixaram duas coisas claras. A primeira, de que a Microsoft vai sim honrar todos os acordos que a Sony tem atualmente, com a Activision, Blizzard e afins. E o segundo ponto, a Microsoft deixou agora oficialmente esclarecido que a empresa tem o desejo de manter a franquia do Call of Duty presente no PlayStation. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Não tem mais muito o que ser falado. A Microsoft ainda não é dona da Activision, então ela não pode falar se vai ou se não vai. Então essa foi uma resposta muito mais acertada sobre os caras terem esse desejo de quererem manter a franquia no PlayStation. E isso é uma coisa que eu já estava falando para vocês desde o primeiro vídeo. E eu avisei vocês, eu falei, é normal dar uma euforia nesse momento, é normal, principalmente pro cara do Xbox ficar muito afobado nesse momento, mas toma cuidado com esse negócio de ficar afobado, porque a cartada reversa poderia acontecer. Nem eu aqui com essa informação vou bater 100% o martelo, para vocês verem como que o mesmo conselho que eu dou para vocês eu aplico para mim por muito menos motivo. Mas mesmo assim, o posicionamento que a Microsoft está deixando claro aqui, cara, é 80% de chance desse negócio continuar no PlayStation como sempre
aconteceu. Ah, mas agora vai sair no Game Pass Day One. Provavelmente vai sair no Game Pass Day One, mas daqui 1 ano e meio. E não é nem esse o ponto. O ponto é que muitos de vocês continuam confundindo as bolas das coisas. Você alugar jogos é totalmente diferente de você comprar o teu jogo. Você comprou o teu jogo, o jogo é teu para sempre. Você não tem que ficar dependendo de serviço ou assinando o serviço pelo resto da sua vida para poder continuar usufruindo daquilo. O serviço é para o cara que geralmente não tem condição de arcar em jogos, para o cara que não tem condição, de repente, de manter uma biblioteca para si. Então, infelizmente, é uma moeda de troca, né? Você assina o serviço por um preço menor, mas o jogo nunca vai ser teu e você ainda tem que fazer isso torcendo para o jogo que tá lá que você quer jogar não saia dele no próximo mês ou na próxima semana. O tanto de gente que eu vi fazendo gracinha, fazendo piadinha, caçoando, né? Nos comentários do que eu tava falando nos vídeos não foi brincadeira. Mas novamente nós temos a exemplificação de quem é que manja mais aqui, né, meus queridos? Eu avisei vocês, por mais que a Microsoft de repente mude de ideia na última hora, quando a Activision for adquirida, o simples fato dela já ter dado essa intenção, dela já ter deixado claro que ela pretende manter no PlayStation, já deixa muito óbvio que a Microsoft tem consciência de que ela estaria rasgando dinheiro, e um dinheiro muito considerável, se ela tirasse isso do PlayStation. Galera, a gente não tá falando aqui de jogo nichado de Bethesda, não. Os jogos da Bethesda atualmente vendem ali no máximo na casa de uns 5 milhões. Quantos jogos a Bethesda já fez, de tantos que ela já fez, que passaram sequer de uma casa de 10 milhões, por exemplo? Porque os exclusivos da Sony, no geral, passam dessa casa. Passam da casa até da maioria dos multiplataformas que tem no mercado. Ah, mas Skyrim vendeu 30 milhões. Cara, exceção não faz a regra. Quantos jogos da Bethesda venderam 30 milhões? E é válido lembrar que quando as vendas da Bethesda eram mais expressivas, você ainda tem que cortar esse número entre as plataformas. Então, em cada plataforma, você pode ter um nicho que vai abraçar aquilo. Então, quando a gente fala de jogo nichado da Bethesda, é nesse sentido que eu quero dizer, tá, galera? É como, por exemplo, o Bloodborne no PlayStation. Vendeu milhões até? Vendeu, mas não foram tantos milhões quanto o tradicional, o padrão, digamos assim. Então é um jogo nichado. E já o caso de COD não é um jogo nichado. COD é um jogo que ele tá sempre no topo de vendas de todas as plataformas. Do PlayStation, então, nem se fala. É óbvio que a Sony conseguiria viver sem um CODzinho lá na PSN, até conseguiria, mas faria falta? Pô, claro que faria falta, não vamos ser hipócrita aqui. Assim como faria muita falta para os cofres da Microsoft se ela não mantivesse o jogo disponível no PlayStation, que é onde o negócio vende absurdamente mais. Outra jogada que acaba sendo muito conveniente nisso daí é que o fato da Microsoft expressar a intenção dela em manter o negócio lá no PlayStation, vai facilitar muito mais para que essa compra seja aprovada pelos órgãos regulamentadores. Todo mundo sai ganhando com esse posicionamento. Em todo caso, é aquilo que eu volto a dizer. O conselho que eu dou para vocês, eu aplico em mim por muito menos motivos. Até esse momento, o que está estabelecido é isso. O CODzinho continua no PlayStation, mas isso pode mudar por alguma razão, algum infortúnio lá no futuro. Então vamos aguardar até que a aquisição seja feita e aí a gente vai ter mais informações. Vou continuar mantendo vocês atualizados, mas por hora acho que esse é o último vídeo aí que a gente faz a respeito desse capítulo e vamos seguir então normalmente com as notícias, assim espero. Até a próxima. Tchau, tchau.